Abra, por favor, a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Para a gente entender as coisas, a gente precisa ir para o início, tá? A gente precisa ir para a origem. Gênesis, capítulo 1. Nós estamos falando que o Evangelho, ele tem capítulos. E para a gente entender o Evangelho, a gente necessita responder algumas perguntas. E nós precisamos responder a pergunta: quem é Deus? Em segundo lugar, o que é o pecado? Quem é Cristo? O que Ele fez e o que é fé? Essas perguntas, elas podem ser respondidas utilizando-se também de 4 temas. Temas que retratam a nossa história: criação, queda, redenção e restauração. Você pode dizer essas 4 palavras comigo, por favor? Criação, queda, redenção e restauração. Mais uma vez, criação, queda, redenção e restauração. De novo, criação, queda, redenção e restauração. Tá? Aragão, por favor, meu irmão, apague ali 2 luzes, por gentileza, meu irmão, por favor. Olha aí, por favor, Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, o que aconteceu? Deus criou os céus e a terra. Ok? Se você caminha no texto, você vai percebendo a partir do verso 3, a descrição da criação. E se você for lá caminhando no texto, você vai notar que o texto ele vai repetindo algumas vezes uma frase. Por exemplo, versículo de número 10, finalzinho do verso 10 diz: e Deus viu que isso era bom. Estão percebendo aí na sua Bíblia? Aí você continua caminhando no texto. Aí você vai, por exemplo, para o verso de número 12. E como é que termina o verso 12? Dizendo assim: e Deus viu que isso era bom. Você prossegue e lê o verso 18, Gênesis 1. Final do verso 18 diz o texto, o quê? E Deus viu que isso era bom. Veja como o autor sagrado, ele vai enfatizando uma mesma realidade. Aí você continua caminhando no relato da criação, e você vai para o verso de número 25. Final do verso 25, diz assim: e Deus viu o quê? Que isso era bom. Ou seja, Deus criava e Deus contemplava. Deus contemplava a sua criação e Ele via que aquilo que Ele criou era bom. Veja como o texto descreve a perfeição do mundo criado por Yahvé. Você caminha no texto e aí você chega no relato final da criação, a verso de número 31. Diz assim, Gênesis 1. Deus viu tudo o que havia feito e eis que era o quê? Muito bom.
Então nós temos a síntese aqui, Deus olhando para toda a sua criação, naqueles 6 dias, só um parêntese, dias literais. Às vezes algumas pessoas querem fazer um casamento da ciência moderna com a Bíblia. E aí, como a ciência fala que o mundo tem milhões e milhões e milhões de anos, bilhões de anos, algumas pessoas querem olhar o texto de Gênesis e dizer, não, dia aqui pode significar eras. Dia aqui pode significar muitos e muitos anos. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem conciliar a Bíblia com a ciência. Irmãos, Deus se revela de 2 formas básicas. Está no Salmo 19, essas 2 revelações de Deus. Quais são 2 revelações fundamentais de Deus, de acordo com o Salmo 19? Através da natureza, através do cosmos e através da sua palavra. Se nós compreendermos a natureza de uma maneira correta, e nós compreendermos a Bíblia de uma maneira adequada, as 2 não vão se contradizer. Porque as 2 têm o mesmo autor, e esse autor é Deus, e ele não se contradiz. Então, a verdade de Deus, ela está exposta na natureza, através da revelação geral, e exposta na Escritura, através da revelação especial. E ela se harmoniza. Então, os dias de Gênesis não são eras com dias indefinidos, são dias literais. Por quê? Porque o texto diz, se você observar o relato do texto, ele vai repetir algo no decorrer de cada dia da criação. O que ele repete? Há uma ênfase no texto. Houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã. Entende? Então, são dias literais. Quando Deus estabelece o 4º mandamento, que a gente precisa trabalhar 6 dias e descansar um dia. Qual é a base teológica que o Senhor utiliza para argumentar que nós precisamos trabalhar 6 dias e descansar um? Qual é o fundamento que o Senhor usa para definir como deve ser a nossa jornada semanal? Trabalho, descanso. Trabalhe 6 dias, descanse um dia. Qual é o fundamento para isso? A criação. Yes, a criação. Então, o texto bíblico, ele vai dizer que nós devemos trabalhar 6 dias e descansar um dia, porque foi isso que o Senhor fez. Obviamente, descansar em Gênesis é uma expressão humana para Deus, porque Deus não se cansa. Certo? É aquilo que os teólogos chamam de antropopatismo. Não é um palavrão, tá certo? Antropopatismo é você descrever Deus com sentimentos humanos. Deus descansou, mas Deus não se cansa. Então, é uma expressão
para descrever que Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele parou. Ele contemplou a sua criação. Então, vamos observar o seguinte. Êxodo capítulo 20, tem lá os 10 mandamentos. E no versículo de número 8 a 11, há o 4º mandamento. E como eu falei para os irmãos, o guardar o dia de sábado aqui no hebraico é Shabá, que significa descanso, certo? Ter um dia de descanso. No verso de número 11, o argumento do Senhor é: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Então, está claro isso, irmãos? Está claro? Alguma pergunta? Muito fácil, né? Simples. Veja, volte aí para Gênesis capítulo 1. Deus cria o universo e tudo que Deus criou é muito bom. Muito bom. E Deus cria o homem, Deus cria a mulher, eles vivem em harmonia. Mas em Gênesis capítulo 3 acontece algo. Acontece uma ruptura. Acontece uma declaração de independência do homem de Deus, como se ele pudesse fazer isso, e como se isso fosse bom para ele. Gênesis capítulo 3 vai nos apresentar a queda. Todos nós conhecemos bem o relato. Satanás é o primeiro herege da história, certo? Foi o primeiro ser que deturpou a palavra de Deus. Deus disse: vocês não podem comer, Adão e Eva, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que é que Satanás diz para Adão e Eva? O que é que Deus disse? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Deus não disse isso. Então Satanás foi o primeiro ser que torceu a palavra de Deus, que deturpou a Escritura. O primeiro herege da história. Então, perceba, Deus cria o mundo, Deus cria o universo. Volta aí para o slide, Amandinha, por favor. Deus cria o mundo perfeito, certo? O mundo sem nenhum tipo de mal, um mundo santo, um mundo que refletia o Senhor. Então, nós viemos desse Deus, como nós estudamos semana passada. O mundo não é um acidente, o mundo não é um acaso, ele é a criação de um Deus único, e esse Deus criou todas as coisas e criou a nós, para que nós pudéssemos compartilhar com Ele e uns com os outros amor e serviço. Assim como Deus vive em harmonia consigo mesmo, nas suas 3 pessoas do seu ser divino, Ele nos criou para vivermos essa relação de amor e de serviço. Então, de onde viemos? Viemos de Deus. E por que as coisas deram errado? É por isso que eu li Gênesis 1 e fiz menção de Gênesis 3. As coisas deram errado por causa do pecado. Qual é o nosso problema? A matriz do nosso problema é o pecado. É esse vírus
Nós estamos vivendo em uma época de pandemia, e há um receio muito grande do contágio. Pessoas têm sido contagiadas, infectadas, outras não. Mas o fato é que o pecado, ele infectou a todos. E o pecado, ele é mortal. Quem ele infecta, ele mata. Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar, então, que o homem, que foi criado por Deus para servi-lo e para amá-lo e amar o seu próximo, ele é contaminado pelo pecado. Se nós vivêssemos dessa forma, de que forma? Como Deus nos criou para servi-lo e para amá-lo, nós iríamos usufruir de um mundo perfeito, de um mundo sem nenhum mal. Mas, o que a humanidade fez? Ela se rebela contra Deus, ela se afasta de Deus, ela diz assim: eu posso mandar na minha vida. Veja que o pecado de Adão e Eva, ele atingiu a humanidade e ele se expressa, ele é repetido na história da humanidade. Qual é a essência do pecado, irmãos? A essência do pecado é o desejo de vivermos de maneira independente de Deus. Tá? Essa semana aí eu soube, até o pastor Augustus postou algo sobre isso, a um apresentador, um comediante, ateu, né? Ele disse que lê a Bíblia, mas cada vez que ele lê a Bíblia, ele parece que ele se convence do ateísmo dele, né? Ou seja, uma tolice espiritual, né? E o pastor Augustus postou algo respondendo sobre isso, sobre essa postura. E, na verdade, o que as pessoas querem? O que as pessoas desejam? O que está por trás do ateísmo? É o desejo de viver a sua vida sem ter que prestar contas a ninguém. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, nós não teremos um juiz para julgar os nossos atos. Nós podemos governar a nossa vida, só que a Bíblia diz exatamente o contrário. Deus existe, Ele é o juiz de vivos e mortos, Ele vai julgar a todos, e todos os nossos atos estão descobertos e patentes diante dEle. Então, qual é a gênese do pecado e como o pecado se manifesta nas suas múltiplas formas? Ele se manifesta no desejo do homem de viver independente de Deus. Meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero da minha vida. Eu sou o dono do meu próprio nariz. Ninguém manda em mim. O que essas frases são? Elas são expressões de rebelião. Elas são manifestações de um homem que quer ser Deus. Por que eu digo isso? Porque só há um ser independente, autônomo, no sentido pleno do termo, no mundo, na história. E o único ser independente
e que tem pleno direito sobre a sua vida é o Eterno. Só Ele. Só esse Deus absolutamente santo, justo e bom. O homem, ele foi criado, então, para viver nesta relação com Deus. E quando nós simplesmente, como os nossos primeiros pais, rompemos essa relação com Deus e tentamos estabelecer o nosso próprio modo de viver, nós estamos arrogando para nós um direito que não é nosso. Nós estamos querendo ser os nossos próprios deuses. E quando a gente quer ser o nosso próprio Deus, a gente está trazendo uma mensagem falsa para nós mesmos, e isso vai trazer ruína para nós. Trouxe para os nossos primeiros pais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, veja, a raça humana inteira, ela se afastou de Deus, e ela se rebelou contra a sua autoridade, e ao invés de vivermos para Deus e para os nossos semelhantes, nós vivemos centrados em nós mesmos. Presta atenção. Como a nossa relação com Deus, irmãos, ela foi desfeita, todos os outros relacionamentos, eu já falei sobre isso com os irmãos, relacionamentos com os outros seres humanos, com nós mesmos e com o mundo também sofreram rupturas. Qual é o resultado disso? O resultado disso é decadência, ruína espiritual, ruína psicológica, ruína social e ruína física. Ou seja, Deus é aquele que gera ordem na vida da gente. Porque Ele nos criou e Ele sabe como a nossa vida funciona bem. Se a gente opta por fechar esse livro e dizer, eu não quero que Deus me governe, eu quero me governar, nós estamos enveredando ou estamos mergulhados em uma realidade de decadência e de ruína. Porque nós não fomos criados para vivermos assim. Nós fomos criados para vivermos em comunhão com Deus. Então, por que as coisas deram errado? Por que a gente vive em um mundo com violência? A gente vive em um mundo com pandemia, em um mundo com miséria, com fome, com desgraças, em um mundo em que o trabalho nos causa estresse, em um mundo com mortes por causa do que aconteceu em Gênesis 3, por causa desse vírus mortal, implacável, chamado pecado. Bem, as coisas deram errado, e o pecado, ele colhe duas consequências terríveis. Até aí está tudo certo? Alguma dúvida? Ok. Quais são duas consequências terríveis que o pecado gera? A primeira consequência é a escravidão espiritual. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, do verso 15 ao verso 18. Romanos 6, de 15 a 18. Romanos capítulo 6, do verso 15 ao verso 18. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que,
tendo sido, o que, irmãos? Escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos o quê? Servos da justiça. Então veja que o texto aí, ele fala sobre ser escravo do pecado. Então o que o pecado traz? Ele traz escravidão, ele prende a pessoa. Ele manieta a pessoa numa realidade de desobediência. Veja bem, nós temos a tendência de tentarmos manter o controle da nossa vida. E nós tentamos manter o controle aí. Nós tentamos manter o controle da nossa vida vivendo para algumas coisas. Vivendo para o quê? Olha aí, o dinheiro, para a carreira, para a família, para a fama, para o romance, para o sexo, para o poder, para o conforto, para causas sociais e políticas ou para alguma outra coisa. Veja, existem realidades aqui que em si elas não são más. A família, o sexo dentro do propósito de Deus, o conforto, etc. Mas qual é o problema? O problema é quando a gente transforma essas coisas na razão da nossa vida e nós achamos que essas coisas, elas irão resolver os nossos problemas. E nós queremos ter controle sobre a nossa vida, vivendo para isso. Vivendo para o dinheiro, vivendo para a carreira, vivendo para o poder, vivendo para o conforto. Mas qual é o resultado? O resultado é sempre a perda desse controle. O resultado é algum tipo de escravidão. Vou tentar elucidar um pouco mais isso aqui, tá bom? Veja, todas as pessoas, observe aqui, todas as pessoas, elas têm de viver para alguma coisa. E se não vivemos para Deus, sabe o que é que vai acontecer? Nós somos dominados pelo objetivo para o qual vivemos. Eu já falei isso com os irmãos outras vezes. Agostinho, ele definia pecado, e ele dizia, o que é o pecado? O pecado é o amor fora de ordem. Isso é o pecado. O que a Bíblia diz? Por exemplo, como é que os 10 mandamentos estão resumidos? Qual é o resumo dos 10 mandamentos? De acordo com Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de todas as forças. Ou seja, amar a Deus sobre tudo e com todo o nosso ser. E qual é o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. Aqui nós temos um resumo do decálogo. Porque o decálogo, os 10 mandamentos, foram escritos em 2 tábuas. Os 4 primeiros mandamentos apresentam a nossa relação com Deus. E os 6 mandamentos seguintes apresentam a nossa relação com o próximo. Se nós amarmos a Deus, como a Bíblia diz que nós amamos, que nós devemos amar, nós não teremos outros deuses além do Senhor. Nós não iremos fazer imagem de escultura, ou seja, nós não seremos idólatras. Nós não tomaremos o nome do Senhor em vão e nós guardaremos o dia do Senhor. Se nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, nós vamos honrar pai e mãe,
não mataremos, não adulteraremos, não furtaremos, não diremos falso testemunho e não... Último mandamento? Não? Hã? Não cobiçaremos. Tá? Então, se a gente vivesse isso, e se nós, obviamente, estivéssemos em um mundo não caído, nós iríamos viver a vontade de Deus e nós viveríamos em ordem. Com a queda, o que acontece? O nosso coração é tentado a desenvolvermos amores desordenados. Vou citar um exemplo, já falei sobre isso aqui. Você chega para sua mulher e diz assim: meu amor, eu te amo. Olha, mulher gosta de ouvir isso, e homem também. Tá? Aí você olha para os seus filhos ou para os seus pais e diz assim: eu os amo. Não é lindo isso? Lindo. Mas de repente a conversa continua e você diz assim: vocês são a razão da minha vida. Nós temos um problema aqui. Tá? Porque se eles são a razão da nossa vida, então Deus não é a razão da nossa vida. Se Deus não é a razão da nossa vida, então algo é. E isso significa, portanto, idolatria. Percebe? Então, se a gente ama a Deus sobre tudo, as nossas outras relações se organizam. Então, nós amamos os nossos pais, nós amamos os nossos filhos, nós amamos os nossos cônjuges, nós amamos a nossa família, mas acima de tudo, nós amamos a Deus. E nós queremos honrar a Deus nas nossas relações. Aí a nossa vida tem ordem. Mas se a gente pega o trabalho, pega o dinheiro, pega o sucesso, pega o poder e diz assim: eu vou viver para isso. O que é isso? Isso se tornou o nosso Deus. E quando nós não vivemos para Deus, nós somos dominados pelo objetivo para o qual vivemos. Tem um livro muito bom, de um autor chamado Richard Foster, o mesmo autor de Celebração da Disciplina. Dinheiro, Sexo e Poder. Um livro fantástico. Dinheiro, sexo e poder. São 3 áreas que derrubam as pessoas. Mas por quê? Porque elas desenvolvem uma relação idolátrica com essas 3 coisas. Porque uma pessoa pode ter dinheiro, mas não servir o dinheiro o servir, e ele glorificar a Deus com o dinheiro. Uma pessoa pode ter uma vida sexual saudável dentro do casamento com o seu esposo e com a sua esposa. Uma pessoa pode até ter poder, mas saber que aquele poder emana de Deus, ser humilde e usar o poder dele para abençoar pessoas, para beneficiar pessoas. Mas qual é o problema? É a relação errada com o dinheiro, com o sexo e com o poder. Qual a consequência disso? A consequência disso é que nós começamos a viver para algo e aquilo que nós vivemos vai nos dominar, vai se tornar o nosso Deus. Então, observe, se não vivemos para Deus, nós somos dominados pelo objetivo para o qual vivemos. Quando trabalhamos em demasia para alcançá-lo. Trabalhar é bom, irmãos, é bíblico. O problema é quando o trabalho, ele deixa de ser um elemento da nossa vida e se torna a nossa vida. Quando por causa do trabalho, a gente não
tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o serviço no reino de Deus, não tem tempo para honrar a Deus. Então aquele trabalho, ele se tornou o nosso Deus. Se tornou a razão da nossa vida e ele vai nos escravizar. Quando tememos descontroladamente que esse objetivo seja ameaçado, quando sentimos uma raiva profunda, caso ele esteja sendo impedido, e quando nos entregamos a um desespero inconsolável, caso ele se perca. Veja, existem perdas na nossa vida que são muito duras e que geram muita dor em nós, não é? E a gente precisa entender isso. Mas como é que a gente identifica que nós estamos tendo uma postura idólatra? Como é que eu olho para a minha vida e chego à conclusão que, Jean, a tua postura é de um idólatra? Sabe quando? Quando existe algo ou alguém na nossa vida, que a gente olha e diz assim, eu não posso viver sem isso. Se isso for tirado da minha vida, a minha vida acaba. Eu não sou ninguém. A minha vida não tem sentido. Ora, então isso ou essa pessoa é o nosso Deus. E nós temos com ela não uma relação ordenada. Amor a Deus acima de tudo, amor ao próximo como a nós mesmos, e utilizar as coisas para a glória de Deus, para abençoar o outro, para honrar a Deus. É uma relação ordenada das coisas. Se algo a gente olha e diz, eu não posso viver sem isso, então isso é o nosso Deus. Então a gente precisa se voltar para o Senhor e dizer, Senhor, me perdoe, porque o meu coração é um coração idólatra. Irmãos, está claro isso ou está complicada essa conversa? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu vou ilustrar isso aqui. Tem um cara, aliás, chamado David Foster Wallace. Wallace. Só o nome, que é a coincidência, tá? O restante, não. Esse cara era um romancista. Ele se matou. Tá? Ele tirou a sua própria vida. Pouco antes dele se matar, ele fez um discurso aos formandos, lá no ano de 2005, do Kenyon College. Olha o que esse cara disse. Um cara que não era crente, que não tinha esperança, mas como ele tinha a semente da religião dentro dele, como Calvino dizia, ele tinha um certo senso da realidade. Ele disse o seguinte: todo o mundo adora alguma coisa. Ou seja, quando você ouvir pessoas dizendo assim, eu não sou religioso, isso é balela. Tá? Todo mundo é religioso. Tá? Ele não precisa, mesmo que ele não venha para o templo, mesmo que ele não acredite em Deus, ele vai ter um Deus. O conhecimento dele, o dinheiro dele, a família dele, a reputação dele, ele vai ter um Deus. Porque o homem, ele foi criado para adorar, isso faz parte da essência do homem. Então o homem, ele sempre vai adorar alguma coisa, porque ele foi criado por Deus para ser um adorador. Se ele segue a Escritura, ele adora a Deus. Se ele não segue a Escritura, ele vai adorar um falso Deus, mas ele vai adorar.
Ele vai adorar o time de futebol dele, ele vai adorar a casa dele, ele vai adorar o carro dele, ele vai adorar o celular dele, ele vai adorar o tablet, o computador, a conta bancária, a família, ele vai adorar alguma coisa. A fama, a projeção, o sucesso, todo o mundo adora alguma coisa. David Wallace disse. E ele continua dizendo: a única escolha que temos de fazer é o que adorar. E a razão persuasiva para, talvez, escolhermos um tipo de Deus ou algo espiritual para adorarmos é que, praticamente, qualquer outra coisa que você adore, o comerá vivo. Ele está dizendo aqui que essa relação de adoração com um Deus, com letra minúscula, ela vai trazer, mais cedo ou mais tarde, destruição para o indivíduo. E ele continua. Ô Amanda, help. Socorre aí que travou. Eu vou continuar aqui, veja bem. Aí ele continua dizendo o seguinte: se você adora dinheiro e bens, se são eles que dão, aqui, joia, se são eles que dão sentido a seu viver, então você nunca terá o bastante. Nunca sentirá que tem o bastante. Aquela famosa pergunta e resposta daquele membro da família Rockefeller, aquela família famosa americana, muito rica, quando perguntaram para Rockefeller: quanto de dinheiro basta para um homem ser feliz? E ele respondeu: apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. Então, se uma pessoa adora dinheiro e bens, ele nunca terá o bastante. Ele sempre quer mais, ele sempre quer ganhar mais, ele sempre quer lucrar mais, ele sempre quer possuir mais. E é interessante como a ganância pega as pessoas. Normalmente ninguém diz assim: eu sou ganancioso. Você já viu gente dizendo assim? Eu sou ganancioso. Tem alguns pecados que a gente camufla, a gente não tem coragem de falar. Tem outros que às vezes a gente fala sem nem ter noção. Ontem eu comi, eu estava cheio, mas continuei comendo, chega a me sentir mal à noite, mas valeu a pena, ainda disse que valeu a pena. Ou seja, eu não tive nem controle, eu fui glutão. Aí se fala, mas existem outros pecados que não se falam. Então você já percebeu aquela pessoa que ele ganha, que ele está bem, ele está prosperando, mas você olha para ele e parece que ele sempre está insatisfeito. Parece que a coisa nunca está boa. Parece que sempre falta alguma coisa. Ele nunca tem contentamento com aquilo que Deus deu a ele. O que é isso? Isso é ingratidão e isso é idolatria. O Wallace, ele continua dizendo: adore seu corpo, sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se achará feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você morrerá milhões de vezes antes que lamentem de verdade a sua morte.
É gente que se desespera com uma realidade que é óbvia. Nós envelhecemos. O tempo é implacável. E não adianta a gente se desesperar com isso. A gente precisa entender que Deus já reservou para nós a eternidade e que a nossa vida aqui é passageira e que nós precisamos viver da melhor maneira possível nos dias que Deus nos dá aqui, como nós ouvimos hoje de manhã, aproveitando bem as oportunidades, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pastor Ricardo Agreste, tem uma coisa que ele fala, ele diz assim: envelhecer não é uma opção, amadurecer é uma opção. Tá? Então não adianta a gente lutar contra os anos. Pode fazer de tudo. Pinta cabelo, faz enxerto, tira daqui, coloca de lá, mexe aqui, ok. Tem 98 anos, mas está com cara de 35, ok. Mas nós envelhecemos. Envelhecer não é uma opção. Agora, amadurecer é uma opção. A questão é, como nós iremos viver diante dos dias que passam? Nós iremos viver da melhor maneira possível para a glória de Deus? Ou vamos ficar morrendo várias vezes antes que lamentem de verdade a nossa morte? O Wallace continua. Olha o que ele diz: adore o poder, e acabará se achando fraco e amedrontado, e sentirá a necessidade de ter cada vez mais poder sobre os outros para anestesiar seu próprio medo. Adore seu intelecto, enxergando-se como alguém inteligente, e acabará se sentindo estúpido, uma fraude, sempre à beira de ser descoberto. Mas o que há de insidioso nessas formas de adoração é que elas são o quê? Inconscientes. Elas são configurações. Elas são padrão da nossa vida, mesmo sem percebermos. Como um computador que ele tem as configurações. E aí você vai fazer um trabalho, e aí você tem que adequar, né? Ontem eu estava fazendo um trabalho em casa, e cheguei e fui ralar, e fui até 5 para meia-noite, parece-me, e configurando lá algumas coisas, e aí você tem que arrumar. Né? Às vezes você percebe por que a margem está passando, está assim, por que está dessa forma, por que a configuração está dessa forma. Porque o computador tem aquela configuração e a gente precisa ajustar a configuração. Então, esses comportamentos fazem parte da configuração do homem caído. O que é que o pecado gerou? O pecado gerou escravidão espiritual. E a única maneira de nós sermos libertos é experimentando aquilo que Jesus disse em João, capítulo 8, versículo de número 32. Olha o que o Senhor Jesus disse. João 8, 32. Conhecerão a verdade. E quem é a verdade, irmãos? Jesus. E a verdade os o quê? Libertará. E veja aí o verso de número 36. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente, ou vocês serão o quê? Verdadeiramente livres. Caminhar um pouco e vou encerrar, tá bom? Vou parar. Então, o pecado, o que deu errado? Nós caímos. E o pecado traz escravidão. Mas o pecado traz uma outra coisa, e eu paro com isso, tá certo? 5 minutinhos e a gente encerra, tá bom? O pecado, além da escravidão, ele traz condenação.
Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23. Diz assim: porque o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é o quê? É a morte. A recompensa do pecado é a morte. Que morte é essa, irmãos? Espiritual. Há a morte física, que é resultado do pecado também, mas a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? É a pior de todas as mortes. O que é? A separação, exatamente, a desconexão de Deus. Então, nós não apenas sofremos por causa do pecado, o pecado nos escraviza, mas nós somos culpados por causa do pecado. John MacArthur Jr., no seu livro Sociedade Sem Pecado, ele diz o seguinte: as pessoas incentivam o pecado, mas elas não querem ter culpa. As pessoas incentivam o pecado, mas elas não querem ter culpa. Me lembro da história de uma pessoa que disse assim: eu estou me sentindo culpado. E alguém estava lá com ele e disse: mas você é culpado. Então, o pecado traz culpa. Nós somos culpados por causa do pecado. Geralmente, alguns se desculpam, dizendo assim: bom, eu não sou muito religioso, mas eu sou uma boa pessoa, e isso é o que importa. Será? Será que Deus vai nos salvar se formos boas pessoas? Veja, não vai. Se Deus nos criou e lhe devemos tudo, mas não vivemos para Ele, viver de modo decente não é o bastante. Todos temos uma dívida que deve ser paga. Se Deus criou você, e Ele criou a mim, e a gente não vive para Ele, viver de modo decente não é o bastante. Nós temos uma dívida. O nosso pecado trouxe escravidão e condenação. E qual é a saída para nós? A saída para nós, a única saída, é Cristo. A única maneira de um indivíduo ser resgatado dessa realidade de pecado, dessa realidade de idolatria, é através de Cristo. A gente continua depois a nossa reflexão. Tá certo? Então, pecado, irmãos, não é uma coisa assim, inocente, tá? Pecado assim não é um deslizezinho, não foi um deslize, não. Pecado é queda. Pecado é errar o alvo e pecado mata. Pastor Hernandes diz que o pecado, ele sempre leva a gente mais longe do que nós queremos ir. Então, uma pessoa, ela pode planejar o pecado, mas ela não tem controle nas consequências do pecado. E a única solução para o nosso pecado é Cristo. Não é a nossa religião, não é a nossa bondade, não é a nossa boa intenção de vivermos decentemente. Nós precisamos de Cristo. E graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Cristo, que é a verdade que nos liberta. Graças a Deus por Cristo, que pagou o preço do nosso pecado. E eu encerro lendo com os irmãos 1 Pedro, por favor. E aí no nosso próximo encontro a gente trabalha melhor isso. Diz assim, 1 Pedro 3,18. 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo
padeceu quantas vezes? Uma única vez. É um sacrifício perfeito pelos pecados. O justo, quem é o justo? Cristo. Pelos injustos, quem são os injustos? Nós. Mas ele fez isso para quê, irmãos? Para conduzir vocês a Deus. O pecado traz escravidão espiritual. O pecado traz condenação. O pecado nos caotiza, porque o pecado nos afasta de Deus. Mas louvado seja o Senhor, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para nos conduzir a Deus, para nos reconciliar com Deus, para nos reconectar com Deus, para quebrar o poder do pecado sobre a nossa vida, para quebrar a nossa condenação. E assim nós podemos dizer, como Paulo, em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar por aqui, vamos ficar de pé e vamos orar.